é exatamente o teu caso, né? Você foi para a religião com 14 anos, você não disse qual delas, nem qual denominação, mas eu suponho que seja quase todas são extremamente moralistas, aqueles púlpitos onde o pregador só fala de Pepeca Pinto e anos, Ai, ai. que bota todo mundo no inferno, que acusa os pedófilos estão indo para o inferno. Talvez o próprio pastor tenha tido um trauma pedófilo, alguém pegou ele quando ele era garotinho, e ao invés dele se tratar, ele fica pregando contra a pedofilia de manhã, de tarde e de noite. É muito comum. O cara transfere para o povo o trauma dele, ou os traumas dele. Aí a revelação divina é o trauma do cara. A pregação do sujeito é a violência que ele sofreu, ele transfere, fica obcecado. Ou então, meu Deus, a mãe dele gostava de pular cerca. Ele tinha muita raiva disso, então ele odeia a mulher que trai, ele odeia, ele odeia. A gente não sabe porque ele diz que isso é a santidade do Senhor baixando nele. Por isso é que ele odeia nada, coitadinho, ele é só dodói. Aí vocês vão para essas igrejas aí. O cara cresceu pobre, 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 de marré, marré, marré. Aí ele chega e encontra uma assembleia que olha para ele fala com alguma desenvoltura, o pessoal diz, poxa, esse cara é inspirado. Aí ele pede dinheiro e o povo começa a dar. E ele era pobre, ele nunca foi acostumado com dinheiro, ele se deslumbra, ele fica doido. Então, toda a pregação dele passa a ser algo que vincula-se a pedir dinheiro, pedir dinheiro, pedir dinheiro e a bênção de Deus. Ele, porque foi pobre, pobre, pobre de marré, 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 ele agora acha que todo dinheiro que vai entrando numa profusão enorme é bênção de Deus, é carinho de Deus, é beijoca divina, até o dia que ele fica corrompido mesmo de vez, e todo o povo achando que aquilo é mandamento do Senhor. E só é o trauma do indivíduo, ou o complexo de inferioridade dele. Essas coisas todas são transferidas para o povo. Para o povo. Eu conheço quase todos, ou todos, os grandes líderes que pregam na televisão, no rádio, para milhões de pessoas, e eu sei que eles são só transferentes dos traumas deles. Cada um deles pode mencionar, name it, pode mencionar todos. Eu não vou fazer aqui exegese psicológica dessas figuras, porque eu não estou afim disso. Mas todos são só transferidores de traumas. Eu fico vendo e digo, se o povo soubesse que eu conheço esse cara há tantos anos, e a história dele, a história da família dele, a história da mulher dele, a história do pai e da mãe dele, e se eu tivesse a petulância de fazer uma análise de como eles são apenas a extensão traumática da existência deles, vocês iriam ficar chocados. Eu não preciso ter que fazer isso, apenas me deem um pouco de crédito. Quando vocês ouvirem alguém, saibam, aquele cara não caiu assim, sem umbigo na terra. Ele tem um umbigo, ele tem pai, ele tem mãe, ele tem história, ele tem trauma, ele tem tudo isso. E ele extravasa, na maioria das vezes, tudo isso no trauma e no modo como ele conduz as coisas na religião, no grupo religioso. É impossível, praticamente, separar o cara da sua história. E o pior do que isso é que ele nem teve a chance de ficar uns 5, 6 anos num seminário bom, sério, pelo menos de cultura boa, para ter a chance, quem sabe, numa aula de psicologia no seminário, psicologia da religião, teologia pastoral, de se enxergar um pouquinho, de se separar do seu legado. Não,
98% das vezes o cara sai da família doida, ele tem um dom de camelô, de bom comunicador e é jogado logo no púlpito. Não tem o que pregar mesmo, ele vai inventando coisas e todas elas vêm cheias do seu trauma, da sua doença de ser. Aí está lá você, bebendo aquilo, bebendo, vocês todos, achando, dizendo aleluia para o trauma do cara, para a loucura do cara, que não tem nada a ver com Jesus nem com o Evangelho. E aí eles costumam carregar nas tinturas morais, como eu falei há pouco, morais. É aquela coisa pesada, é perereca que não dá mais, é bunda, é ânus, é pinto, é abuso, é isso, é aquilo. Os abusos, eles geralmente contam como vieram das drogas. Todo mundo tem uma história tenebrosa que eles repetem. Eu passei por isso tudo, mas vocês não me veem repetindo isso. Eu prego o Evangelho. Eu não fico contando história. Isso adoece. Adoece a relação, adoece a pregação. Por isso, quando me perguntam, eu conto de vez em quando como foi, como me converti, de onde é que eu vim. Não tenho prazer de ficar falando nisso, eu tenho prazer de todo dia anunciar a boa nova que abre o coração das pessoas. Não tem trauma meu nenhum no que eu prego. Está tudo livre, limpo, examinado, isolado e curado em nome de Jesus. Aí você senta lá, meu filho, com 14 anos, fica ouvindo esse derrame culposo. E você, justamente nessa idade interpsíquica, que é uma esponja, fica absorvendo. Aí só vai pensando coisa ruim. Tem menina que fica ouvindo aquelas coisas tão horrorosas sobre sexo o tempo todo, a maldade do sexo. Aí elas entram numa de que Jesus está transando com elas, de que Pedro pegou elas, de que o anjo Gabriel também vai pegar elas, pegou Maria, vai me pegar também. Aí começa a viagem. Tem garotos que se sentem, quando se ajoelham para orar, meninos com tendência gay, se ajoelham, se sentem abraçados por Jesus por trás, pela presença angelical. Quando não é algo sensorial, é a mente viajando.